Estimadas e estimados estudantes, em grau de introdução ao direito econômico, lançaremos junto aos doutores as balizas que servirão, portanto, de estamento à desenvoltura desta importantíssima disciplina presente em nosso ordenamento desde a órbita constitucional. Em grau, portanto, introdutório ao direito econômico, a localização, sim, nos leva a Roma, nos leva àquela divisão clássica do jurisconsulto piano, para o qual, doutores, nós temos o estudo do direito focado em regras nas quais o Estado esteja presente com soberania, com potestade, conhecidas como direito público, e num outro segmento de normas dentro das quais o Estado não comparece, ou o fazendo, despojado estará, seja de potestade, de soberania, de imperium. Posto isso, feito isso, então, sim, senhores, é natural que o direito econômico se filie à ideia de direito público, porque comparece o Estado, sim, com soberania, com potestade, para exatamente, junto aos demais agentes econômicos, disciplinar, sim, a política econômica que deva prevalecer junto ao ordenamento, conforme o perfil que a Constituição de cada país, assim, adote para o seu regramento, sim, senhores, constitucional, jus econômico. O direito privado vai, então, segmentar a outra esfera, e lá vocês estudaram nessa distinção que tanto público quanto privado podem ser interno, internacional, tem os suas bifurcações, sim, senhores, suas ramificações, e natural que o direito econômico se situe prevalecentemente, doutores, em seara de direito público interno, porque a maior parte das normas assim vem de reger o trato entre o Estado, poder público, e os particulares, sim, com regras aí de império, regras de soberania, todavia existindo, sim, tal qual se dá no direito tributário, por exemplo, também, um segmento do direito econômico em ambiente público, porém internacional, sim, no que toca aos acordos, tratados, de que o Brasil seja signatário. Então, em suma, muito importante aquela distinção didática para fins de estudo do próprio direito desde a Roma antiga, que se aproveita aos dias atuais e dentro de cuja classificação assim útil e interessante, feita lá atrás e aproveitada em todos os bancos acadêmicos, o direito econômico objetivamente se insere dentro do direito público, com prevalecimento de regras em direito público interno, todavia pontual, excepcionalmente, numa gama menor, mas igualmente significativa, haveremos de encontrar normatização do direito econômico em esfera de direito público internacional, em razão de acordos, tratados, de que o Brasil participe. Perfeito assim, doutores? Nós temos também em grau introdutório aquela preocupação inerente a todos os segmentos do direito, a todas as disciplinas do direito, tocante à sua autonomia e às relações do econômico em relação a outros segmentos dessa frondosa árvore do direito, sim, senhores. Portanto, há uma preocupação que o Constituinte resolve para nós no artigo 24, inciso 1. Direito econômico desfruta de espaço próprio, de estatura constitucional, é disciplina assegurada nas carreiras jurídicas, nos bancos de formação, de graduação em direito, sim, senhores, tem espaço próprio no texto constitucional, portanto, sua independência, sua autonomia é pacífica. O que, então, se discute é se, como ocorre com todos os demais ramos do direito, essa autonomia é total, absoluta, ou é parcial, é didática, é relativa? Imagine, né, aquela colocação toda inteligente de que vou à faculdade e tal, fazer o que? Hoje eu tenho direito, amanhã eu tenho direito? Não. Hoje você tem o direito no segmento tal, o direito no segmento tal, porque há uma divisão de trabalho no estudo do direito e uma divisão para fins didáticos, agrupando-se as normas conforme o segmento a que pertençam, a que se filiem. Então, com o direito econômico ocorre da mesma maneira. A Constituição assegura espaço, assegura autonomia. Todavia, doutores, é parcial, é relativa, é didática, essa oportunidade de legislar sobre normas de direito econômico. Isso não significa que ele seja totalmente independente dos demais segmentos do direito. O direito como um todo, sim, pacificamente é ciência autônoma e, portanto, desfruta de uma autonomia absoluta, cabal, perante outros ramos do saber humano. Embora, mesmo assim, vez por outra, naturalmente consorciando os seus institutos com de outras esferas do saber, como aquelas também se abebeiram aqui do próprio direito. Então, em suma,
O direito como um todo, sim, um regramento com autonomia absoluta, capaz de sobreviver sozinho na selva. Já os seus segmentos, seus braços todos, evidentemente que não. Existe uma forte interdisciplinaridade envolvendo os mais diversos ramos do direito, ora esse nexo sendo mais intenso, ora sendo mais suave, mais tênue, conforme se esteja a tratar desta ou daquela segmentação do próprio direito, sim, senhores. Portanto, a sede desta autonomia é o artigo 24, sim, senhores. Ela, portanto, autoriza a uma divisão didática de estudo e econômico, tem esse espaço próprio, sim, senhores. Porém, essa autonomia ou independência é parcial e assim vai se revelar maior o envolvimento econômico com certos segmentos do direito e menor com outro, conforme as características, as peculiaridades de cada qual. É a ilustração, então, aqui de que, como mencionado, o tributário e o econômico tenham forte interpenetração entre si, o constitucional é o berço a todos os demais, é o tronco daquela ilustração da árvore e, portanto, forte e intensa vinculação. O administrativo vai dar suporte com servidores, com a atuação do Estado junto ao direito econômico, sim, senhores. A esfera consumerista tem a sua interpenetração em relação ao econômico, o próprio civil, sim, senhores, o penal, dentre outros segmentos do direito, com envolvimento de maior ou menor intensidade, conforme as características de cada segmento do próprio direito. Perfeito, doutores? Portanto, tem autonomia e as relações são as mais múltiplas, sim, entre os mais diversos segmentos da esfera do direito. Nós agora, neste grau introdutório com os doutores, abrangemos o aspecto competencial, porque já que tem espaço próprio no texto, nós vamos recordar que, tendo o Brasil adotado como Estado, a forma não unitária inerente ao Império, mas a forma republicana, desde a primeira Constituição, lá de 1891, já na República Brasileira, assim, e se sucedendo até os dias atuais, como a forma dos norte-americanos de pactos, de fedos, de aliança. Dentro dessa aliança, dentro desse pacto, sim, senhores, uma das características inerentes, como recordo, é a divisão de trabalho entre os entes federados, entre os partícipes deste pacto, deste fedos, desta aliança ou avença. Então, portanto, sim, senhores, o direito econômico, sim, senhores, ele acaba sendo fruto de uma previsão competencial lançada ali no artigo 24 referido, e recordemos que a cópia que o Brasil fez, a importação de elementos, foi substancialmente dos Estados Unidos, lá do século XVIII, com um diferencial importantíssimo, de que o Estado norte-americano implicado aqui divide suas tarefas entre União e 50 membros. No Brasil, temos a União, temos os 27 membros, quais sejam o distrito e mais 26 Estados-membros, nós temos também os municípios, que peculiarmente, pitorescamente, fazem parte aqui do Pacto Federativo, nos termos do artigo 18, recordem, então, o princípio federativo está vazado ali. Todos são autônomos, União, Distrito Federal, municípios, sim, senhores, e Estados-membros. E, por conseguinte, sim, senhores, aqui as coisas funcionam de uma maneira mais peculiar, e o Constituinte, então, divide essas atribuições da maneira como desejar. Ele traça as diretrizes de competência, de atribuição, a cada qual dos entes da forma como considerar melhor, lá no uso do chamado poder constituinte originário, na Assembleia Constituinte de 86, que elevou o nosso texto ao condão de Constituição, ao patamar de Constituição, em 5 de outubro de 88. Portanto, sim, senhores, na Constituição foi entregue essa previsão de legislar aos entes descritos no artigo 24. Nada nos impede, é justo que recordemos, o Distrito Federal acaba correspondendo a um hibridismo de Estado-membro e município, tanto que as competências distritais são municipais e estaduais, porque a um só tempo ele tem todos os ônus e também tem os bônus próprios a essas duas figuras. Então, é um ente eclético, misto, híbrido, sui generis, o Distrito Federal. Nada obsta, então, como fizemos, e é importante que conjuguemos o 18, princípio federativo, com o parágrafo 1º do 32, ambos da Constituição. Este último exatamente mandando que o Distrito Federal jogue nos times competenciais estadual e municipal. Claro assim, doutores? Então, desta maneira, vem lá o 24 e inscreve, olha, aqui quem vai legislar sobre econômico é a União, são os Estados-membros e o Distrito Federal. Escolha do Constituinte, a chamada competência concorrente ou concorrência competencial. E então nós vamos explorar com os senhores a amplitude disso, porque, afinal, claramente alijado o município disso, percebam,
dentre 4 entes federados, 3 participam. Então, a ideia de normas gerais de direito econômico fica afastada em relação às urbes, às polis, às cidades, aos entes citadinos. Os outros 3 podem, e os parágrafos do 24 são a cláusula de ouro, doutores, que esclarece, olha, aqui vai funcionar assim, União tem atribuição precípua, se desejar, para normas gerais. Os outros 2, primeiro cenário, acaso a União edite normas gerais, os outros 2 vão secundá-la, auxiliá-la, coadjuvá-la, suplementar as normas gerais conforme as suas peculiaridades, distrital, estadual. Tudo bem, doutores? Então, isso relevante para nós. Aliás, perceberão os senhores que os parágrafos do 24 se esquecem de vez em quando do Distrito Federal, mas não tem problema. Parágrafo 1º 32 já ordena o distrito, joga no time estadual e municipal, onde os senhores leem Estado-membro, também vão ler sim a figura do distrito. Também acrescemos que, em termos vocabulares, melhor sempre em provas discursivas e orais, refiram-se aos pedaços da Federação Brasileira, aos partícipes como Estados-membros, e não como Estado em si, para não confundir com o país, aquela ideia de sociedade politicamente organizada. Nós, infelizmente, nessa crítica não copiamos de argentinos, de mexicanos, de suíços, a utilização de outras nomenclaturas mais simples, como departamento, província, cantão, e isso facilitaria separar da ideia de Estado brasileiro. Então, Estado-membro do Rio, Estado-membro de São Paulo, é uma maneira mais clara de assim manifestar, embora a Constituição use de nomenclatura vulgar a respeito disso. Também recordamos com os doutores que a ideia de lei da União tem um significado normalmente de lei nacional, no sentido de que abrange ao país todo. A maior parte das leis que temos no país, ela se volta, quando editada pela União, ao país todo, por isso vocês têm a nomenclatura Código Nacional de Trânsito, Código Tributário Nacional e tantas outras leis nacionais. Já tecnicamente a ideia de lei federal acaba por significar um texto que abranja unicamente aos servidores federais, isso equivale quase que exclusivamente ou singularmente ao próprio Estatuto dos Servidores Federais. Portanto, o que se dá no direito econômico é a edição de normas gerais, sim, de caráter nacional, e não leis federais, como equivocamente também refere o 24 nos seus parágrafos da Magna Carta, sim, senhores. Então, na hora de legislar, na partilha legiferante do latim, fazer leis, legifere, município ficou de fora, e o concerto entre os outros 3 segue aquele primeiro modelo aqui recordado com os senhores, se a União quiser, edita as normas gerais e os outros assim as secundam. Segundo cenário, e se a União não editar normas gerais, aí os outros 2, Distrito Federal e Estados-membros, fazem tudo o que desejarem em termos de normas gerais, voltadas, claro, às suas peculiaridades, à sua amplitude territorial, enquanto a União não vier de editar suas próprias normas. O que ainda o Constituinte constrói inteligentemente é um terceiro cenário, muito interessante a partir desse segundo. Então, a União, suponham, não cuidou das normas gerais de econômico, Estados-membros e Distrito Federal o fazem, e aí, então, lá para frente, a União cuida das normas gerais, o Constituinte autoriza, evidentemente, apenas que podem surgir conflitos, sim, entre regras da União e regras dos outros entes. Natural que o Constituinte, então, faça prevalecer a norma da União, que esteja colidente com a regra estadual, distrital, peculiar ao determinado assunto, porém a solução constituinte foi mágica, foi fundamental, e é a mesma que a Suprema Corte Brasileira tem emprestado ao tema das medidas provisórias que colidem com leis no sistema, enquanto medidas provisórias, enquanto atos precários, elucidando. O constituinte poderia, por exemplo, pensar, olha, surgindo a lei nacional, posteriormente, ela revoga, anula, torna inexistente a norma estadual, distrital, com ela incompatível, mas nada disso. O Constituinte, de olho na economia legislativa, de olho na agilidade, sim, ele acaba por suspender a eficácia da norma estadual distrital, enquanto a regra da União em direito econômico vigorar, e produzindo efeito, sim, e no que colidente afasta-se a estadual distrital, mas não se a revogando, entende? Não se a nulificando, e puramente se sobrestando a sua eficácia. O paralelo com o tema da medida provisória tem se verificado, ou seja, imaginem, uma lei tal, ela determina de certa maneira, e a medida provisória com ela colide, vindo depois a medida provisória. Essa lei que colida com a medida provisória, ela, em princípio, fica sobrestada na sua força, até que a medida provisória tenha o seu desfecho.
desfecho de conversão em lei se aprovada ou se rejeitada, arquivada, voltando então a lei a produzir os seus efeitos, porque afinal, sem sentido retirá-la do sistema, revogá-la, nullificá-la, quando se trate a medida provisória, como todos sabemos, de um ato precário, um ato do executivo, com cheiro, com força de lei, mas sem significar tecnicamente lei. Tudo isso bem colocado, como tem de o ser, nós vamos aqui ao desfecho, sim, senhores, para cuidar da leitura de nosso, sim, senhores, slide, que exatamente se volta para essas colocações feitas aqui em grau de introdução ao econômico. Temos 2 módulos de introdução e vamos, assim, tratar com os senhores aqui em grau de uma referência aos slides, todos receberão. Olha lá, desde a Roma Antiga, distinção direito público, o Estado com soberania, com potestade, em relação ao direito privado, olha lá, onde o Estado não comparece ou, se comparecendo, desprovido de soberania. Público internacional, público interno, privado da mesma forma internacional interno, econômico situado no público, prevalecendo regras de direito público interno, todavia, sim, senhores, também havendo regras em direito público internacional relacionadas aos tratados e acordos de que o Brasil participe em direito econômico. A autonomia decorre, sim, senhores, do 24. Essa autonomia, por favor, é didática, é uma autonomia parcial, tem espaço próprio, o econômico, sim, senhores, na Magna Carta, e as relações, sim, senhores, como tratadas, elas são múltiplas, com os mais diversos segmentos do direito, alguns vínculos mais fortes, outros mais suaves, mais tênues, conforme a realidade de cada segmento. Em âmbito competencial, recordamos com os senhores a Federação Brasileira, a ideia de que desde a Magna Carta, sim, de 1891, nós seguimos o pacto, o FEDOS, a aliança, e no Brasil, então, temos o princípio federativo vazado no artigo 18. 4 entes federados, cuidado, territórios não fazem parte disso, por favor, são anexos da União, e então, sim, senhores, está lá, a União vai acabar por cuidar das normas gerais, sim, senhores, vai editar leis nacionais, tecnicamente, os outros entes vão secundá-las, ok? A União atua, os municípios estão alijados, e aí, então, vem todo aquele segmento no último parágrafo. Se a União não exercitar as normas gerais, os outros 2 ficam livres para o fazer na sua plenitude. Posteriormente, olha lá, se a União cuidar de normas gerais, sim, havendo colisão, o Constituinte mandou suspender a eficácia, algo extremamente importante, e aí vem o regramento do 24 em seus parágrafos, a cuja leitura se muito aí recomendo aos senhores, porque eles são esses textos de uma solução brilhante a respeito de como funcionam as regras de normas gerais de econômico na competência concorrente entre União, Estados-membros e Distrito Federal. Lembremos ao final aí que as medidas provisórias também têm o mesmo tratamento suspensivo da eficácia da lei enquanto não resolvida a medida provisória. Era tudo isso aqui de que precisávamos tratar nesse momento, neste primeiro segmento, sim, senhores, do econômico com doutores em grau introdutório, doutores. Era tudo isso, sim, senhores, vamos juntos. Estimadas e estimados estudantes, em sede de Direito Econômico e em introdução, neste segundo segmento ou módulo de introdução, nós vamos recordar, então, que a significar o direito econômico um conjunto de regras, sim, jurídicas, pertencentes ao direito público, essas regras dotadas de autonomia didática, como o percebemos nos termos do artigo 24.1 da Constituição, as quais visam a disciplinar, sim, a postura da política econômica no país, a disciplinar a política econômica no país, entre os agentes econômicos, quais sejam o próprio Estado e os demais entes públicos e os demais entes atores da esfera privada. Então, conjunto de regramentos jurídicos, sim, pertencente ao direito público, que visa a disciplinar a atividade econômica, sim, a política econômica dentro do Estado brasileiro, sim, senhores, no âmbito de seus agentes econômicos adiante hoje a serem aqui recordados. Temos, então, como próximo passo o trabalho a respeito das fontes, dos instrumentos, sim, senhores, que introduzem regras jurídicas, no sentido de fontes formais, já que a matéria, as fontes materiais, o significado de tudo está no dia a dia dos fatos, que é juridicizado, que é abrangido pelas normas, evidentemente vai o direito econômico disciplinar exatamente como vimos há pouco, a atividade econômica dentro do Estado brasileiro, e deste modo vai se valer dessas normações, desses preceitos que vão desde a Constituição até a base do sistema, por aqueles que creiam na norma pura de Hans Kelsen, iniciando pela própria norma pura, segundo a qual
aspas, obedece a tudo que esteja na Constituição, para os demais do texto constitucional até a base do sistema. Passamos, então, por normas constitucionais, por emendas constitucionais, que aprovadas têm a estatura de norma constitucional, como todos recordamos, pelas leis em sentido técnico, todas vazadas no 59 da Constituição, todos aqueles atos formais do parlamento, como resoluções legislativas, decretos legislativos, leis ordinárias, complementares, leis delegadas, medidas provisórias, todos esses textos com a estatura de lei, tecnicamente, abaixo dos quais o Executivo, recordam, tem a função de regulamentar quando a lei assim o estabelece, os regulamentos sempre a serem secundum legem, e ainda os atos normativos todos oriundos dos Ministérios da República, sim, atos normativos esses que devem, evidentemente, obediência ao engate lógico vertical, ao fundamento de validade maior, qual seja o regulamento que os previu, a lei que assim autorizou o regulamento e a Constituição que assim permitiu a que tudo isso acontecesse. Tudo isso extremamente importante para nós, portanto, o papel dessas fontes formais, desses instrumentos introdutórios que buscam, desta maneira, como que a reger aos fatos que ocorram em sociedade, portanto, da maior importância. Um dispositivo constitucional, por exemplo, ele vai levar à condução de um diploma de lei que, se assim o previr, conduzirá a um regulamento desta lei, que, por fim, poderá vir de exigir atos normativos minúsculos, como circulares, portarias, ordens de serviço, e tudo isso, sim, senhores, dentro de uma noção hierárquica piramidal já conhecida de todos. São, portanto, as normas, as fontes formais que se voltam sobre os fatos, as fontes materiais inspiradoras a tudo isso. Importantíssimo, portanto, e aqui a ser recordado junto aos senhores, ilustrando lá a lei do abuso de poder econômico. A Constituição autoriza a instituição de uma lei a respeito. Vindo esse diploma, pode autorizar um regulamento, que pode autorizar as normações minúsculas que vão compor ao todo do sistema. Em sistema, chega-se ao outro tópico dessa introdução, que é a sistematização constitucional da ordem econômica. Chamem como quiser, a constituição de um supersistema, por exemplo, dentro do qual os senhores têm o agrupamento de regras por normas especiais. Os senhores têm o sistema tributário, o sistema da saúde pública, o sistema da ordem econômica nos 170 e seguintes, por aí vai. Tudo bem, doutores? Ou seja, o ordenamento juseconômico constitucional vem todo organizado, sim, senhores, a partir do espectro positivado pelos 170, além de disposições lá fundamentais ao início, aos primórdios da própria República Brasileira, fundamentos da ordem interna brasileira que vão inspirar aos 170, como em momento adequado assim se estudará aqui em direito econômico. Pois bem, doutores, também podem chamar a Constituição de um sistema dentro do qual existiriam subsistemas, é uma questão de mero referencial, então, subsistema tributário, subsistema da saúde pública, subsistema da ordem econômica. O fato é que louros, elogios merece sim o Constituinte, na medida em que se preocupou, sim, senhores, em organizar a ordem econômica sistematicamente. Tudo bem, doutores? Isso para nós aqui, relevantíssimo. Esse conjunto de regras, sim, senhores, do ordenamento, está sujeito, como a todo tipo de combate, de debate, de litígio, ao judiciário. Temos, para nós, na magistratura, o mais importante dos princípios, dos dogmas, que é o do amplo acesso ao judiciário, o 5º 35. Por ameaça ou efetiva lesão a qualquer direito, podemos conduzir nossa queixa ao judiciário, e, nesse sentido, tem-se reconhecido, sim, que, notadamente, em vícios formais de normas aqui no direito econômico, nós podemos conduzir a esse debate perante o judiciário. Vamos apartar aqui o tema do mérito em si, da conveniência, da oportunidade que o executivo tenha de editar regramentos sobre isso, sobre aquilo. Aí realmente isso é de tremenda dificuldade a nós da magistratura de adentrar, em razão da independência entre os órgãos do poder vazada lá no artigo 2º da Magna Carta. Portanto, em tese, sim, o mais importante princípio a nós da magistratura é diuturnamente testado, invocado pelas partes, e na seara juseconômica também. Ou seja, qualquer dessas fontes formais, sim, senhores, a partir das emendas constitucionais, sim, normas constitucionais derivadas, fruto do poder constituinte derivado ou decorrente, esses preceitos são sindicáveis, são submissíveis, sim, ao crivo do judiciário, em principalmente aspectos solenes, formais, de observância a toda uma ritualidade, a todo um devido processo legislativo.
em conteúdo, reitere-se, isso se torna tremendamente difícil, aqui adentremos aos motivos que levaram, ao conteúdo que levou a determinada edição normativa, sim, senhores, em seara do direito econômico. Portanto, em tese, todos os vícios formais, solenes, de que venham a padecer ou se acuse a padecer uma norma de direito econômico podem ser levados. Cuidado, a partir da adoção em Brasil do critério alemão, de que não há normas constitucionais originárias inconstitucionais. Tudo que nasceu ali com o Constituinte em 5 de outubro tem a presunção de validade, sim, e deve ser harmoniosamente interpretado. Não há antinomias na redação virginal, originária, pura do Constituinte de 88. O que pode haver é, a partir de emendas, normas constitucionais derivadas, o controle dessas normas e de todas as demais leis, decretos, regulamentos, atos normativos, todos esses todos, sujeitos ao crivo do judiciário. Tudo bem, doutores? Menos as normas constitucionais originárias de 88. Estas impassíveis de um controle pelo judiciário em razão exatamente do critério que o Brasil adota, ratificado por nossa Suprema Corte, de seguir a ideia do direito alemão, de também não admitir a esse tipo de debate entre as normas constitucionais propriamente originárias. A data coincidente do 5 de outubro advém, recordemos, lá da Revolução Francesa, em que as declarações do direito do homem e do cidadão, sim, senhores, naquele marco entre a idade moderna e a idade contemporânea, acabou por significar a mesma data de 5 de outubro, emprestada aqui por nosso Constituinte brasileiro, como um elogio, sim, 199 anos, daquele 1789, daquele marco fantástico do iluminismo e da mudança de rumos que a Europa acabou por experimentar. Também de destaque aos senhores que exceção existe a esse acesso ao judiciário quando a Constituição assim o autorize, e isso se verifica pontualmente na chamada Justiça Desportiva, artigo 217, em que, então, sim, senhores, é preciso passar-se previamente por um debate na esfera administrativa para depois chegar ao judiciário. Não mais às vezes, porém, desnecessário, tudo bem, havendo tecnicamente o litígio, ele é de ser levado. O artigo 3º do atual Código de Processo Civil repete a ideia do 5º 35 da Constituição, sim, senhores, de modo que, em conclusão, como estão a perceber, doutores, todo o regramento normativo juseconômico, sim, senhores, em tese, a partir de emendas aprovadas ao texto, pode ser levado ao judiciário, notadamente no que toca a vícios formais, a defeitos, sim, senhores, de solenidade, que atrapalhem, sim, senhores, a que o sistema bem funcione. Mérito, o que fez ou deixou de fazer, notadamente o Executivo, o Parlamento, em termos de rumos que não malfiram os valores constitucionais, aí para o Judiciário isso fica de tremenda dificuldade ou impossibilitado mesmo. Trouxemos um julgado deveras interessante exatamente nessa linha que o Judiciário reconheceu, em seara tributária, é verdade, mas reconheceu que determinado ato normativo do Executivo, uma instrução, ela violar a lei da qual emanar e, portanto, o fundamento de validade, a verticalidade, não existia, e aí o Judiciário tem de agir para expungir, afastar aquele regramento, afastar que descumpriu com o ordenamento de lei, sim, que também a primar por ser observado aqui em esfera de direito econômico, como lá no tributário ilustrado, e vamos examinar com vocês no slide, também assim aconteceu. Portanto, em suma, sim, senhores, a compreensão de direito econômico a significar um conjunto de regras jurídicas e direito público destinado a reger a atividade econômica dentro do Estado brasileiro, sim, senhores. Temos ali as fontes, as normas que regem ao econômico, e vão desde a Constituição até ao mais minúsculo e também relevantíssimo ato normativo da administração pública, que vai disciplinar a determinado assunto, observando a todo aquele vínculo de compatibilidade vertical. O acesso ao judiciário é, em regra, assegurado com as diretrizes, os marcos aqui trazidos aos senhores, sim. Nós, finalizamos essa introdução, recordando que agentes econômicos são todos aqueles atores que participam da relação material econômica, portanto, o Estado, os seus braços, os entes da administração pública todos, tanto quanto as pessoas jurídicas privadas e as pessoas naturais que, sim, senhores, agem como, sim, senhores, atores na esfera do direito econômico material. Portanto, tudo isso posto com os senhores em grau de uma introdução robusta, fundamental, que é a base para que nós avancemos em outros rumos com os senhores, nós desceremos agora um exame, sim, do slide, que retrata a tudo isso que conversamos, como fecho a nossa conversa perante os doutores, ok? Num primeiro momento, então, doutores, como posicionado, significado. Direito econômico, conjunto de regras, por meio das quais regula-se a política econômica, sim,
do Estado junto ao meio social, sim, senhores. Temos aqui o segundo parágrafo nesse sentido, isso que vai no mesmo rumo. Tudo bem, doutores? As fontes, sim, senhores, significando a origem, o ponto de partida, sejam fontes materiais, os fatos, sejam as fontes formais, sim, senhores, que são inspiração ao próprio direito, sim, senhores. Cada ramo do direito, sim, senhores, abrangendo aos eventos em sociedade, e aí, sim, senhores, o econômico, ele tem desde a Constituição até as leis, depois, sim, senhores, regulamentos e atos que vão reger a atividade econômica. O 59 aí é o grande eixo das leis em nosso país, sim, senhores. Depois, o 49 é aquele que incumbe ao Executivo regulamentar os atos. O 84 volta-se aos ministros de Estado na sua normatização, sim, senhores. Depois, a sistematização constitucional relevantíssima. A lei maior ordena, sim, o seu regramento por assuntos e temos, portanto, um sistema constitucional da ordem econômica, como queiram, ou um subsistema relevantíssimo, sobre o qual todo o curso se debruçará em seguida, sim, senhores. A ideia do 5 de outubro, calcada lá no iluminismo francês, da nossa Constituição, o amplíssimo acesso ao judiciário diante das fontes formais, sim, ou seja, tudo ou quase tudo se leva ao judiciário, sim, senhores, excepcionalmente, justiça desportiva exige prévio percurso, mas, no mais, às vezes, podemos debater, sim. Há uma recordação interessante de que a justiça desportiva, olha aí nesse parágrafo, não tem nada a ver com o judiciário, por favor, é uma atividade ali, tudo bem, como queiram, privada, voltada aos esportes, etc., sem que isso signifique um órgão do judiciário, porque cai em concurso tipo de observação, sim, senhores. Qualquer daquelas fontes, em tese, vai submeter-se a um mecanismo de legalidade, de constitucionalidade, notadamente aí, sim, senhores, no que toca aos vícios formais. Excetua-se disso, claro, o que seja do poder constituinte originário, seu fruto. Aí não cabe controle de normas, sim, senhores, constitucionais originárias. Tem-se aí, então, sim, senhores, a referência ao sistema alemão, que veda a respeito de controlar a constitucionalidade de normas originariamente constitucionais. O julgado, onde trabalhamos e trouxemos aos senhores aí, de que em seara tributária, por exemplo, nos termos do item 7, houve um excesso por parte do Executivo ao erigir aquela instrução normativa que destoou da lei, então o Judiciário vai e afasta, sim, senhores, em nome do princípio da legalidade tributária, ali que bem poderia ser da legalidade econômica, aqui, aquele regramento que desobedeceu ao sistema. Por fim, sim, senhores, agentes econômicos, o próprio Estado, a administração direta, também a administração indireta, descentralizada, os demais sujeitos das relações materiais, seja em grau de pessoas naturais e pessoas jurídicas privadas, sim, senhores, todos como agentes econômicos. Está claro assim para os doutores? Era tudo isso o de que tínhamos de cuidar até aqui com os doutores. Esse é o encerramento de nosso módulo de Introdução ao Econômico. Vamos juntos, doutores. Cumprimentando as estimadas e estimados estudantes em Direito Econômico, estamos no módulo de resolução de temas inerentes à introdução ao direito econômico. Utilizamos 2 módulos de mérito, de abordagem, e este módulo agora de, sim, senhores, análise das questões versadas aí, vida afora, em cima do quanto trabalhamos, concitando os doutores, então, a recordarem que, notadamente enunciados de correto ou errado, exigem aquela compreensão plena, total, cabal a respeito do assunto. Então, você dominando a informação, podem perguntar, evidentemente, do jeito que o desejarem, que os senhores resolverão. Mas muita atenção, enquanto provas em papel, ainda sugerimos que os senhores conversem, entre aspas, com a prova, risquem, rasurem, coloquem ali, cuidado com afirmações absolutas, nunca, jamais, sempre, essas intensidades costumam ser capciosas. O enunciado 1, então, afirma que a lei do CAD, sobre a qual oportunamente em média se trabalhará, essa estrutura dessa autarquia fantástica, ela destina a zelar pelos ditames constitucionais da liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores, repressão ao abuso de poder econômico, tudo isso é função dessa autarquia CAD. Sobre isso, então, o tema em tese. Com base nesta lei, os atos de pessoas jurídicas, públicas, privadas, podem ser analisados, mesmo quando exercerem atividade em regime de monopólio legal. Ora, doutores, isso a ser enfrentado exatamente no tema de econômico de mérito, já que aqui é uma introdução, mas do que trabalhamos hoje, vocês puderam perceber nos módulos de introdução ao econômico, que tudo se leva ao judiciário em termos formais.
em termos de falhas, de vícios, e se a alegativa for essa, evidentemente, isso também vai ao judiciário, esteja a pessoa jurídica exercendo uma atividade econômica em regime de monopólio ou não, isso não retira a possibilidade de conduzir ao judiciário qualquer queixa, qualquer reclamação, porque é isso mesmo, o amplíssimo acesso ao judiciário, esculpido no inciso 35 do artigo 5º, como trabalhamos com vocês, ele não dá margem a exceções, salvo quando a própria Constituição o deseje, o que é raríssimo, como vimos lá, justiça desportiva, etc. Então, sim, é possível levar-se ao judiciário, está correto, enunciado, mesmo que determinado agente econômico esteja sob regime de monopólio de lei. Isso, sem problema algum, não retira da apreciação ao judiciário. Por isso, numa comparação com a Constituição anterior, que já detinha um amplo acesso, agora temos um amplíssimo acesso, fantástico, para nós da magistratura, como trabalhado, o maior dos princípios. Cuidando-se de conceitos e institutos de direito econômico, o enunciado, então, passa a ser assim, doutores. O direito econômico pode se conceituar como uma disciplina normativa da ação estatal sobre as estruturas do sistema econômico, seja centralizado, seja descentralizado o sistema. Perfeito. O direito econômico rege a tudo isso, sim, senhores, a todo o ordenamento dos agentes econômicos, ao sistema econômico, seja qual for aquele que a Constituição venha de traçar. E perceberemos, aliás, do mérito oportuno do direito econômico, que a nossa ordem econômica vivencia duas vertentes bem distintas, a de um Estado não intervencionista, liberal, e também a de um Estado social intervencionista, é isso mesmo. Temos, assim, vivências bem distintas, normatizadas, positivadas, dentro da mesma sistematização que estudamos com vocês aqui, sistematizar, da ordem econômica 170 e seguintes. Portanto, sim, o direito econômico abrange a tudo isso, rege a tudo isso. Correto este enunciado. Perfeito assim para os doutores, ok? No tema 3, sim, senhores, sobre processo legislativo, competência legislativa em sede de direito econômico, sim, senhores, temos aquilo aqui, ok, sobre o que trabalhamos por demais. É constitucional a lei estadual, lei do Estado-membro, dispondo sobre tributário, econômico, matérias essas que se inserem em âmbito de competência concorrencial ou concorrente. União, Estados-membros e distrito. Perfeitíssimo, concordam, doutores? É isso mesmo. A norma de lei estadual regendo ao direito econômico é tecnicamente aceitável, ela tem assento dentro da Magna Carta, tudo em torno lá do 24 do texto constitucional, recordam? Então, todos eles trabalham, atuam, cada um na sua seara. Se eles lembram, a União vai editar as normas gerais se desejar, secundada, auxiliada, ali, coadjuvada por Estados-membros do Distrito Federal. Não havendo a União na parada, não desejando editar normas gerais, Estados-membros e Distrito Federal acabam cumprindo com esse papel de uma maneira plena. Tudo bem, doutores? E ainda temos aquele terceiro cenário, sobrevindo normas da União, que colidam com as estaduais distritais, estas têm a sua eficácia suspensa, tão somente assim, nos termos da brilhante solução do parágrafo 4º do 24 da Constituição Federal vigente. Claro assim, doutores, portanto, terceiro enunciado, muito bem trabalhado também, os demais respeitando essa tônica, doutores, do correto, do errado, muito cuidado quanto a todo o segmento da assertiva. Então está lá, direito econômico, ramo do direito privado, relaciona-se com múltiplos segmentos do direito, ora mais intensamente, de uma maior aproximação, ora com menos intensidade. Tudo ok, menos esse advérbio aí, ou esse adjunto adnominal aí, no sentido de esclarecer, esse aposto explicativo ao direito econômico na gramática, afirmando que o direito econômico é direito privado, pelo amor de Deus, né, doutores? Um ramo com a presença do Estado, com soberania, com potestade, jamais é direito privado, e sim direito público. Isso que contaminou o enunciado, entenderam, doutores? No mais, tudo ok, relaciona-se mesmo com os múltiplos segmentos do direito econômico, como os outros segmentos se relacionam também com o econômico, reciprocamente, e da mesma maneira lá nos outros segmentos, ora mais intensamente, mas de uma maneira mais aproximada, como ilustramos a vocês no constitucional, no administrativo, tributário, consumidor, civil, ora com menor intensidade. Perfeito assim, um enunciado também aí bem elaborado e errado, todavia, nesse segmento, quando afirma que atrai o direito econômico, sua localização naquela divisão de Ulpiano clássica que vimos lá do direito romano para o direito privado. Não, é público.
Público prevalecentemente interno, mas público também internacional no que toca aos tratados, lembram, aos acordos internacionais, de que o Brasil participe em seara juseconômica. Tudo bem, doutores? O quinto dos enunciados traz aí que o Brasil é Estado unitário, nele há uma divisão de atribuição para legislar sobre econômico, envolvendo União, Estados-membros unicamente. Então temos aqui o Brasil como Estado, aí não tem jeito, não é, doutores? Estado pactuado, FEDOS, o Brasil, já desde a Constituição da República 1891 e em todas as demais, a conformação do Estado brasileiro é de um Estado federado, um Estado alicerçado em alianças, em pacto, em FEDOS. Portanto, aqui já o primeiro dos erros. Há uma divisão de atribuição na federação, como vimos nessa divisão, legislar jus econômico envolve a 3 entes, União, Estados-membros, Distrito Federal. Esse unicamente também aí, maldoso, intencional, contamina a questão de errada por seu segundo flanco. Então, nem Estado unitário Brasil, nem unicamente União e Estados-membros dotados de legitimidade constitucional legiferante, de legifere, fazer leis, e sim envolvendo também ao Distrito Federal, que é ausente aqui. Cuidado com essas afirmações sempre, nunca, única, etc., porque isso tende a atrapalhar e a contaminar, viciar a questão. Tudo bem, doutores? Temos aí um sexto enunciado. Veja a importância de você, né, captar a inteireza do que está sendo aí trazido à análise. No ordenamento brasileiro constitucional atual, normas gerais em econômico, de alçada municipal não autorizadas, não previstas. Exatamente. O município é o único dos 4 entes, lembra o Pacto Federativo lá do artigo 18, dentre aqueles todos, União, Estados-membros e Distrito Federal, artigo 24, tem legitimidade concorrente para atuar em normas gerais de econômico. Já a alçada municipal não está autorizada, não tem previsão, portanto, tudo correto, corretíssimo, em consonância com a Magna Carta. Tudo bem, doutores? Então, editar realmente normas gerais não é papel municipal por falta de previsão constitucional. Uma escolha do Constituinte, não é, doutores? Na hora de consagrar em nosso pacto, nossa forma, assim, senhores, aliançada, federada de nos relacionarmos internamente, e isso elevou, então, o direito econômico a esta categoria de espaço próprio, cuja titularidade, porém, legislativa, não envolvendo aos municípios. Claro assim, doutores, sexto enunciado, portanto, correto, sim, senhores. Temos a 7ª e 8ª questão. O Constituinte originário não cuidou de sistematizar ao ordenamento econômico. Meu Deus, hein? O Constituinte originário, sim, sistematizou também ao econômico, ou seja, agrupou os regramentos econômicos, sim, dentro de uma mesma seara, de um mesmo enfoque, sim, senhores, e isso facilita demais quando a estudarmos o mérito do direito econômico, portanto, equivocado aí com esse não, ao contrário. Acertado seria afirmar-se, sim, cuidou o Constituinte originário de sistematizar ao ordenamento juseconômico, assim o fez, portanto, sim, senhores, errado esse enunciado ao negar que o Constituinte originário tenha se valido de sistematização. É, aliás, uma técnica fantástica essa do Constituinte de organizar ao regramento, sim, senhores, como o deve sempre ser. Então, sim, senhores, temos aí o 8º elemento de colocação de questão, sim, senhores. Conforme o litígio, mesmo envolvendo escolhas do Estado, enquanto agente econômico, regido por lei o tema, pode a controvérsia ser levada ao judiciário, notadamente em exame de aspectos formais solenes que tenham sido desrespeitados. Então, o amplo acesso, o 535, não segrega, não separa, não afasta a este ou aquele tema. Ok, doutores? Então, também a esfera econômica, um agente econômico que esteja aí, sim, senhores, agindo assim ou assado, normatizando desta ou daquela maneira, praticando ou omitindo-se deste ou daquele modo, em se cuidando notadamente de aspectos solenes, formais, falhas rituais, tudo isso se afirmando desrespeitado, é passível de apreciação pelo judiciário. Tudo bem? Então, esse é o tal amplíssimo acesso ao judiciário. Nosso país raramente impede. Vimos lá a justiça desportiva, que não é impedida de levar os seus debates, mas deve ser previamente percorrida. No mais, às vezes, porém, nem isso. O que é importante é termos o litígio, aquele conflito concreto de interesses, e isso será levado ao judiciário. Portanto, em esfera do direito econômico, é isso sim, sim, senhores. O Estado faz suas escolhas, sim, senhores.
o tema vindo de ser regido por lei, no exemplo trazido, se, todavia, se afirma que essa lei, que faz as escolhas do Estado em matéria econômica, ela esteja a desrespeitar aspectos solenes formais do próprio sistema, isso pode perfeitamente ser levado ao judiciário, que vai então apreciar a respeito, pensando em lei no sentido técnico, aquele ato infraconstitucional, aquele conjunto de fontes formais ou normas que estudamos lá do 59 da Magna Carta. Lei ordinária, lei complementar, lei delegada, decreto legislativo, resoluções legislativas, medidas provisórias. Tudo bem, doutores? Portanto, sim, o mais importante dos dogmas a nós da magistratura, haverá de alicerçar também, sim, que esse litígio, assim exemplificado na questão 8, possa ser levado ao judiciário com estas nuances de aspectos solenes, de ângulos, assim, formais. Tudo bem, doutores? Isso, sim, é admitido pelo nosso sistema. O que não envolve a questão é o mérito em si das escolhas do Estado, que passaria pelo aspecto da independência entre os órgãos do poder, artigo 2º, mas o tema é explícito. Afirma-se que foram desrespeitados vícios, solenidades, e isso é tecnicamente conduzível ao judiciário para que nós apreciemos se aquele ato relacionado ao direito econômico, aquela lei, no sentido formal, solene, ela esteja a respeitar ou não as regras também formais, também procedimentais do próprio sistema. Claro assim, doutores, portanto, muita atenção sempre a esses enunciados correto ou errado. Vocês dominando a informação, naturalmente, eles podem perguntar como desejarem, que as coisas sairão muito bem, se sairão muito bem. Vamos juntos, doutores, sempre ao vosso dispor, doutores.